O Dia Mundial da Trombose é comemorado no dia 13 de outubro. Esse dia foi criado para nos alertar sobre os riscos da afecção e lembrar dela todos os dias. O tromboembolismo venoso é uma das patologias que acometem inúmeras pessoas no mundo. Ocorre quando um coágulo se forma dentro de um vaso, podendo obstruir o mesmo, causando assim alguns sintomas que podem evoluir para uma condição até fatal. A incidência de trombose é de 1.000 pessoas por milhão na população mundial. Trata-se de uma das principais causas de óbito hoje no mundo. Huang Ti, o imperador amarelo, em 2600 a.C., escreveu: quando o sangue coagula no pé, isto produz dor e frio gélido. Estaria provavelmente referindo-se à trombose de origem arterial, algo que falaremos em outro vídeo. Mas Sushruta, cirurgião indiano que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, descreveu no que se considera o primeiro compêndio de cirurgia, o Sushruta Samhita. O inchaço assume uma tonalidade amarelada, é macio e flutua sob pressão, e é marcado por um acúmulo de sangue em seu corpo, acompanhado por sensação de queimadura, a dor e a sucção. Esta terá sido a primeira referência escrita do tromboembolismo venoso. A trombose ocorre quando um trombo, um coágulo, se forma dentro do vaso, obstruindo ou alterando o fluxo sanguíneo dentro dele. É muito importante diferenciarmos entre trombo venoso e arterial, que são igualmente obstruções ou semi-obstruções, só que possuem mecanismos de formação diferentes. Hoje falaremos sobre os trombos venosos. A trombose venosa pode acometer qualquer segmento venoso, seja ele superficial ou profundo. As condições mais usuais são a trombose venosa profunda, quando o trombo compromete uma veia profunda, mais frequentemente nos membros inferiores. E a embolia pulmonar, quando o trombo se desloca, por exemplo, de uma veia femoral e percorre a circulação sanguínea, atingindo o pulmão. Quando isto ocorre, há um comprometimento do fluxo sanguíneo nesse órgão. E dependendo do tamanho desse trombo, pode inclusive causar a morte. O tromboembolismo venoso afeta homens e mulheres de todas as idades. Alguns grupos têm maior risco para a formação de coágulos, como por exemplo, o grupo de idosos, indivíduos obesos ou no sobrepeso, tabagistas. Cerca de 11% dos pacientes com câncer podem desenvolver trombose. Pacientes com distúrbios autoimunes, mulheres grávidas ou no puerpério, mulheres em seu período fértil após a menarca ou antes da menopausa e que usam contraceptivos orais. Mulheres na menopausa que fazem uso de hormônio via oral, pessoas que estão hospitalizadas ou que passaram por uma cirurgia recente. 60% de todos os casos de tromboembolismo venoso ocorrem durante ou dentro de 90 dias após a hospitalização. Pessoas que tiveram algum tipo de fratura estão imobilizadas, o histórico familiar de tromboembolismo venoso, algumas causas genéticas também podem influenciar. Pessoas que produzem muitas células sanguíneas devido à genética da medula óssea estão suscetíveis à formação de coágulos. Algumas mudanças no código genético de proteínas que trabalham para dissolver coágulos no organismo também podem contribuir para o desenvolvimento da doença. A trombose venosa profunda geralmente atinge os membros inferiores, normalmente é unilateral. O paciente com TVP ele pode queixar-se de dor na perna ou nos braços, dependendo de onde formou-se o coágulo, vermelhidão no membro afetado, inchaço ou endurecimento no trajeto da veia, no tecido adjacente, dificuldade para caminhar. Em alguns casos, o indivíduo pode não sentir nada. A embolia pulmonar ocorre quando o coágulo atinge as artérias pulmonares, alterando assim o fluxo sanguíneo para a região. O paciente ele pode queixar-se de falta de ar repentina, respiração acelerada e ofegante, dor torácica que piora a respiração profunda, batimentos cardíacos muito acelerados, tontura ou desmaio, parada cardiorrespiratória naqueles casos mais graves. Nem sempre o exame clínico é suficiente para realizarmos o diagnóstico de tromboembolismo venoso. Na suspeita, é sempre prudente iniciar a anticoagulação até que algum exame possa ser realizado.
Os principais exames que solicitamos são o duplex scan venoso, a radiografia ou tomografia computadorizada do tórax, a cintilografia de ventilação, perfusão pulmonar, em casos em que o paciente não pode receber contraste para realizar a tomografia devido a alguma alergia ou mesmo insuficiência renal. O tratamento para o tromboembolismo venoso se baseia na ação dos anticoagulantes, ou seja, a intenção é interferir nos processos de ação do organismo, interferindo assim na progressão do trombo. Esses anticoagulantes já fazem parte da medicina há algumas décadas, e a heparina começou a ser utilizada em 1935 e até hoje continuamos a utilizá-la. A farmacologia desenvolveu em 1939 os antagonistas da vitamina K, e de alguns anos para cá surgiram novos anticoagulantes orais injetáveis que trouxeram maior praticidade e segurança para o tratamento. O período de tratamento irá variar conforme o caso, devendo sempre ser acompanhado por um médico. A trombólise é outra possibilidade de abordagem para casos graves, quando injetamos uma substância química na circulação sanguínea na tentativa de dissolver o coágulo. O filtro de veia cava é outra possibilidade de abordagem também, cuja finalidade é interferir na migração do trombo para as artérias pulmonares. É um dispositivo metálico que colocamos na veia cava inferior. O procedimento ele funciona como uma barreira para evitar a evolução para a embolia pulmonar. O tromboembolismo venoso é considerado a maior causa de morte hospitalar evitável. Hoje podemos lançar mão de ações profiláticas para os pacientes internados ou submetidos a cirurgias prolongadas, no intuito de prevenir possíveis eventos tromboembólicos. Na prática clínica, temos recomendado para os pacientes que estão nos grupos de risco para a doença. Recomendamos muito frequentemente a prática regular de exercícios físicos, hidratação constante, dieta balanceada, evitar excesso de bebidas alcoólicas, evitar o tabagismo, cuidados em viagens muito prolongadas, seja de carro, ônibus ou avião, tentando sempre movimentar os membros inferiores. Caso você faça parte de algum grupo de risco, já tenha tido trombose, tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Sou o Dr. Jefferson Forte, cirurgião vascular. Um forte abraço.